Vou só, na verdade, explicar um pouquinho como é que vai ser o bate-bola aqui nosso, Cris. Então, a gente vai ter, né, uns 40, 50 minutos para tentar entender um pouquinho mais da sua carreira, um pouquinho da sua jornada, um pouquinho, né, de temas tão importantes como marketing, CRM, atendimento ao cliente, várias outras coisas relacionadas à carreira, tentando trazer um pouquinho da sua jornada, da sua história. E no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, pessoal, a gente tem um Q&A aqui embaixo, Q&A, né, de perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta e ao longo do bate-papo, você vai ter um insight, alguma pergunta, vai lá e faz sua pergunta. No final, né, a gente vai poder escolher a sua pergunta. Então, se você for lá agora, você vai perceber que você pode, inclusive, curtir as perguntas. Então, teve alguma pergunta que você gostou, que vai responder suas dúvidas também, vai lá e dá um like, porque o Zoom vai trazer a gente para cima, né? Vai trazer essa pergunta para cima e a probabilidade da gente escolher ela é muito maior, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou desativar o chat nesse momento e a gente vai começar o nosso bate-papo. De novo, Cris, super obrigado. Sei que tem muita gente que te conhece aqui, muita gente que não te conhece, mas para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, de onde você veio, se você quiser também contar um pouquinho, né, do seu início de carreira até esse momento, seria legal. Legal. Então, bom, eu sou a Cristina Duclos, né? Todo mundo me chama no mercado de Cris Duclos, já ficou o meu nome. E eu, enfim, sou formada em administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação em marketing e eu fiz MBA na Dom Cabral em gestão corporativa. Então, acho que completou o meu currículo de uma maneira interessante. Eu resumo minha carreira, eu tenho 20 anos de telecom. Hoje eu trabalho na Electrolux, no marketing da Electrolux, mas grande parte da minha carreira eu construí em telecom. Mas antes de telecom, eu comecei logo que eu estava na faculdade de administração, eu tive a sorte de trabalhar, a gente não falava startup na época, mas era uma empresa começando, era uma startup, a gente usava uma outra nomenclatura, que fazia assistência 24 horas para montadoras e seguradoras. Então, na verdade, era um grande call center que atendia essas empresas, né? A General Motors, a Bradesco Seguros, Renault. E eu entrei nessa empresa, tinham 16 pessoas, só quando eu saí eram mais de 2.000. Eu fiquei 6 anos lá, então acho que eu tive a sorte de iniciar numa empresa que também estava iniciando, eu aprendi bastante. Eu entrei como analista de marketing, né? Eu estava estagiária, basicamente, porque eu estava na faculdade ainda, e saí como gerente de marketing, bem quando teve o boom das telecomunicações. Todo mundo é muito jovem aí que está assistindo, mas o mercado de telecomunicações depois passou a ser privado, né? E a telefonia celular lançou, a primeira empresa que lançou em São Paulo chamava BC, foi comprada pela Claro, né? E isso foi o segundo startup da minha carreira, depois de 6 anos nessa empresa de assistência. Eu comecei a trabalhar na BCP, que depois foi comprada pela Claro, na área de Customer Service. Eu acabei tendo a sorte, é por isso que eu defino minha jornada como uma pessoa que entende, né, da parte da jornada do consumidor, né, do atendimento ao consumidor, porque eu comecei a minha carreira em telecom, em call center, né, na área de Customer Service, que era uma área bem importante na BCP, porque ela já era uma empresa que valorizava bastante o relacionamento com o cliente, não só a aquisição do cliente. Eu fiquei entre BCP e Claro, eu fiquei quase 11 anos. Então, eu passei por Customer Service, depois eu fui para Marketing como diretora de CRM, que é basicamente você gerir o relacionamento com o cliente. Então, para quem não sabe, o CRM tem 2 grandes objetivos. Um é você garantir que o cliente seja leal a você, fique mais tempo com você, e outro que você gere receita através desse relacionamento aí de longo prazo, aumentando o que a gente chama de lifetime value, que é o valor do cliente no tempo, né? Quanto mais ele é seu cliente, mais ele tem possibilidade de gerar receita. E depois eu cuidei da área de marketing mesmo, já prestando serviço para todas as outras áreas, isso nos meus 11 anos de vida de Claro. Depois eu saí da Claro, fui para a Vivo, eu fiquei 8 anos na Vivo como diretora de marketing, acho que a Vivo as pessoas conhecem, né? A Vivo é famosa por ser uma love brand, é uma das 10 marcas mais amadas do Brasil, mesmo sendo uma empresa de telecom. Então, tem uma história de marca bem interessante, de conexão com as pessoas. Então, eu com o meu time que construiu essas grandes campanhas, né, que acho que as pessoas veem até hoje da Vivo. E a gente falava muito de branded content, né, conteúdo para digital, para realmente engajar com as pessoas. E eu fiquei lá também depois de
8 anos, deu um total de 20 anos em telecom, que eu acho que é um tempo suficiente. Eu queria mudar de indústria. Eu saí de telecom e fui para uma agência. Eu trabalhei 2 anos e meio na Underman, que é uma agência do grupo WPP. Hoje a Underman juntou com a Thomson, né? A Underman Thomson é uma única agência, full service. Mas na época, a Underman, quando eu trabalhei, era uma agência mais voltada para o CRM, para o digital, para a jornada do consumidor. Eu achava importante eu passar por esse período na minha carreira bem com uma imersão no digital, né? No way out, ou você aprende, para a minha geração, principalmente, que não nasceu no digital. Então, foi interessante, eu fiquei 2 anos e meio lá, e aí a Electrolux me chamou. A Electrolux, eu nunca imaginei na vida trabalhar numa empresa de eletrodomésticos, né? A Electrolux é líder, eu sou latana, eu cuido de todos os países do México para baixo, mas no Brasil a Electrolux é a empresa líder no mercado brasileiro, pouca gente sabe, uma empresa low profile. Ela compete com a Brastemp, com a Consul, né, com a Samsung, LG, então tem várias marcas no mercado, mas hoje a gente tem mais que 30% de share. Nosso competidor é a Brastemp e a Consul, que juntas formam a Whirlpool, que é uma empresa americana, né, que tem essas duas marcas. Então, se você olhar a Whirlpool é uma empresa maior que a gente, mas individualmente a marca Electrolux é a marca líder de eletrodomésticos no Brasil, né? Agora, recentemente, a gente lançou a Continental, que é a nossa marca B, do mesmo jeito que a Brastemp tem a Consul, que é uma marca mais jovem, mais voltada para a classe C. A gente relançou a Continental, então a Electrolux é a marca mais AB, o público de maior poder aquisitivo, e a Continental é uma marca mais C. E a coisa interessante da minha carreira é que, apesar de ser uma empresa de produto, todo bem de consumo, duráveis ou não, está fazendo um shift para relacionamento, que agora o que conta é você conhecer o cliente, ter o dado do cliente, se relacionar com ele, para tirar, né, diminuir a cadeia, né? Então, a Electrolux também é uma empresa que está querendo sair de produto e virar uma empresa de serviços, pensando na vida do cliente. Uma vez que eu vendo uma geladeira para você, o que mais eu posso fazer para gerar receita? Eu posso vender um outro appliance, posso vender um acessório. Você comprou uma geladeira, depois eu vendo um filtro, porque a geladeira essas que saem água, tem que trocar o filtro, então eu posso fazer uma assinatura de filtro. Então, é uma vida de CX, né, que a gente fala, que é a palavra da moda, né, que é a jornada do consumidor, a parte de customer experience. Então, resumindo a minha carreira, nesses, sei lá, 20 e tantos anos, sou velha já. Então, tá super nova. Em 5 minutos é isso. Não, show de bola. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas já. A primeira pergunta é: qual que hoje é o maior desafio que você tem como vice-presidente de marketing, né, de uma marca tão forte, às vezes mais low profile, como você comentou, mas muito presente, né? E você comentou sobre essa transformação, essa mudança, olhando cada vez mais para serviços, inclusive trazendo, né, todo o seu background, expertise, toda a sua experiência. Qual que hoje é o grande desafio da vice-presidente de marketing da Electrolux para a América Latina? Legal. Eu vou dizer o meu desafio, que eu acho que também é uma dor dos meus pares, CMOs e vice-presidentes de marketing de outras empresas. É tecnologia e dados, né? Que eu acho que o marketing está se transformando muito, né? A gente fala de MarTech, né? A minha equipe, eu dou 4 pilares, as palavras são em inglês, porque a Electrolux é uma empresa sueca, então a gente usa bastante inglês. Mas, basicamente, é people, né, as pessoas, e a gente realmente ter pessoas diferentes, né? O marketing não é mais o marketing das pessoas que fazem comunicação ou storytelling, é o marketing da tecnologia, do data, né? Então, da matemática, da mensuração do ROI. Então, people, né, a formação das pessoas. A segunda palavra é channelless, né, que é realmente hoje a jornada do consumidor ela é hiper fragmentada, não importa se você está comprando no físico ou no digital, se você está ligando para o call center, então não importa o canal, channelless tanto faz o canal. MarTech é marketing com tecnologia, porque hoje a tecnologia propicia, né, um relacionamento com o consumidor. Então, essas 3 são bastante importantes. E a parte de marca, né, o branding, né, que é realmente ter uma marca forte, data-driven, que é toda a decisão baseada em dados, né? O que a gente consegue de dados que hoje estão super disponíveis aí através das redes sociais, através dos algoritmos, através do Google, Facebook. Então, a gente tem que aproveitar muito. Então, hoje, a minha principal questão é
como é que a tecnologia pode servir melhor ao meu negócio? Então, os produtos já começam a sair conectados. Então, eu tenho um aplicativo, a geladeira está conectada ao aplicativo, e isso me ajuda a falar com o meu consumidor através desse app, né? Por exemplo. E o dado é como é que eu consigo, uma vez que eu vendi uma geladeira através da Casas Bahia ou da Magazine Luiza, saber quem é o meu cliente e saber um pouco do comportamento dele, porque uma vez que eu sei que ele tem uma geladeira minha, eu posso vender um fogão, eu posso vender um acessório, eu posso vender, enfim, qualquer serviço à disposição. Só para vocês saberem, a Electrolux, além de major appliances, né, que são geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, fogão, forno, ela também tem uma quantidade de small, que é torradeira, liquidificador, né, um conjunto aspirador de pó, tem um número de SKUs, né, que é unidades de small, muitos, né, de pequenos, que a gente chama. E também ela vende serviços, vende peças, então tem uma parte de pós-venda que é muito importante do negócio. Muito parecido com o mercado automobilístico, né? Você compra um carro, mas depois você vai na concessionária, você compra serviço, compra peça, compra seguro, compra assistência estendida. Então, a mesma coisa acontece com eletrodomésticos. E quanto mais a tecnologia avança, mais eles são conectados, o que me propicia me conectar com ele. E mais dados eu tenho. Então, hoje a gente já tem um CRM rico para realmente entender quem é o meu consumidor, e fazer a minha plataforma de inovação, né? Como é que eu inovo, faço novos produtos baseado na inteligência. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem a máquina de lavar louça, ela é muito pouco penetrada no Brasil. Só 6% das pessoas brasileiras têm máquina de lavar louça. Na pandemia, virou um luxo você ter uma máquina de lavar louça. Então, as pessoas elas preferiam ter uma máquina de lavar do que ter uma bolsa Chanel. Então, eu dizia que uma dishwasher is the new Chanel, que uma máquina de lavar louça é a nova bolsa Chanel, né? Eu vou te dizer que minha esposa quer comprar, minha esposa está me pedindo, né? Claro, né? Você muda a sua vida antes e depois, né? Antes da máquina e depois da máquina. Mas a gente identificou que as pessoas com a pandemia, elas queriam comprar produtos, né? Não só legumes, frutas, mas outros produtos do supermercado, e tinham muita preocupação com a higienização, né, dos alimentos por conta da pandemia. Então, a gente está trazendo uma máquina agora que não só lava a louça, mas também você coloca as frutas e os legumes e ela lava as frutas e os legumes. Isso a gente aprendeu através de que a gente chama de social listening, né? Como é que a gente consegue interpretar o que as pessoas estão dizendo nas redes sociais, porque hoje o consumidor tem bastante voz, então eu tenho que capturar essa informação, filtrar e trazer ela para esse insight para o meu negócio, porque também ter muita informação pode significar não ter informação nenhuma, porque a gente, às vezes, com muita informação também não consegue decidir nada. Então, acho que o dado e a tecnologia vieram, e hoje é o principal a alavanca, né, dos marqueteiros para realmente melhorar a nossa vida no relacionamento com o consumidor. Legal, você trouxe alguns pontos que eu só queria recapitular, Cris. Uma aula até aqui, cara, sim, MBA. Então, você falou de algumas coisas super importantes, você falou de pessoas, a gente sabe que negócios são feitos de pessoas, né? Os negócios existem para resolver problemas de pessoas. Então, a gente tem que estar olhando para as pessoas internamente e externamente também, que são os consumidores, clientes, etc. Você falou, né, de marketing com tecnologia, o Martech, e você falou de dados, né, que são coisas muito importantes, né? E a gente entende que hoje, e aí me corrija se eu estiver errado, a gente está vivendo uma nova geração de profissões. Tudo tem tecnologia envolvida, né? E se você não for uma pessoa que sabe lidar com tecnologia, talvez você está perdendo espaço em algum momento, com certeza vai perder espaço, né? Então, você falou muito sobre dados, né? O que hoje são competências, né, que um profissional, acho que está muito em cima do que você colocou, mas antigamente marketing era visto como eureka, né? Tua ideia, agência e comunicação, só que hoje, pelo que você me traz, está muito mais voltado a dados, a entender o consumidor, tomar decisão baseada nesses dados, usando tecnologia, CRM, que a gente vai poder discutir um pouco mais. É mais ou menos nessa linha. O profissional de marketing, ele ainda precisa ter, né, as competências criativas humanas, mas é um profissional que precisa também saber de dados, saber de tecnologia, falar de mídias sociais, falar de tantas outras coisas que estão surgindo. É isso?
Exatamente. Hoje, se eu tivesse que dar uma dica, eu falava, vai estudar programação, né? Porque, na verdade, tudo é baseado em tecnologia. Eu acho que no passado nós tínhamos as marcas se formavam primeiro com uma via de mão única, né? Então os meios eram poucos, né? A televisão tinha uma presença muito importante, as marcas punham dinheiro numa conversa completamente unilateral, né? A marca falava com você, mas você não falava com ela, né? E muitas marcas foram feitas, assim, marcas importantes no Brasil, Havaianas, por exemplo, é um exemplo de marca que depois virou global, que fez um trabalho, a Natura, alguns bancos, né, o Itaú, marcas importantes no Brasil que usaram realmente da criação, né, da criatividade, do engajamento para virar uma marca, uma love brand. Hoje é muito difícil a gente ter uma mesma performance que no passado teve, né, que era baseado num publicitário que tinha uma ideia genial, né, de posicionamento, de campanha, e aquilo era memorável, né, ficava na cabeça das pessoas, virava meu próprio segmento, né, muita gente talvez não se recorde, mas a Brastemp, que é uma marca de eletrodomésticos, tinha um slogan que era, não é nenhuma Brastemp. Essa frase que significava, pô, é bom, mas não é nenhuma Brastemp, estava no linguajar das pessoas, as pessoas usavam essa frase para dizer, ó, eu estou namorando um cara, ele é bonito, mas ele não é nenhuma Brastemp. Então, estava na boca das pessoas, na conversa das pessoas. Hoje em dia, você não vê isso mais. Por quê? Hoje é muito fragmentado, né? Hoje um jovem muda 150 vezes de plataforma por dia. Então, a nossa atenção é muito fragmentada, ela acontece em segundos, né? É mobile first, né? Tá todo mundo com o celular na mão, mudando de plataforma, é Twitter, é Facebook, agora é Clubhouse, que chegou, uma plataforma nova de voz, né? É o TikTok, que todo mundo fica lá, então é através da dança. Então, são tantas expressões, são tantas plataformas, que é muito difícil você ter atenção do consumidor, trabalhar sem dados, sem um insight baseado no dado. Então, o profissional mudou bastante, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam de tecnologia, porque hoje são soluções tecnológicas que talvez vão alavancar o seu negócio, muito mais do que uma grande campanha na televisão, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam de tecnologia, não para ser o cara do bits and bytes, não é isso, mas para você pedir, você precisa entender, né? Então, eu recomendo muito que as pessoas que trabalham comigo, né, que são jovens, que já nasceram no mundo digital e que, obviamente, entendem até melhor que eu, estejam conectados a essa realidade. E a parte de data, ter uma visão, marketing com uma visão analítica, porque antes você também não media, né? O marketing, as grandes campanhas, eles estavam dentro da área. A empresa fatura tanto de receita, ela tem lá um percentual da receita que ela investe em marketing, no geral, ela tem uma margem X. Hoje, a gente mede tudo. Qualquer centavo que você põe na mídia, você mede porque o digital te permite isso. Tá? Eu fiz uma peça, aí gerou awareness, aí esse cara entrou no meu site, depois eu vou lá e faço um retargeting, que é basicamente entrar em contato com ele novamente, e ele gerou venda ou não gerou venda, e quanto foi o ROI, né, que é o retorno do investimento daquela ação. No passado não era assim. Então, o marketing ele se tornou muito mais analítico, né? Então, é ótimo, porque eu garanto que as pessoas também tenham uma visão mais de negócio, né? O que eu estou fazendo para gerar valor, sem perder a parte criativa. Talvez algumas startups foram, e muitas empresas que olham só performance, que acontece isso, né? A gente entra na internet, já experimentou buscar um sapato, esse sapato vai te perseguir a vida toda até você comprar o sapato. Também não é legal, né? Então, tem uma coisa até invasiva, né, do marketing digital. E quando a gente vê uma peça criativa, é muito legal. Se você puder juntar as duas coisas, a criatividade, né, com o dado, pô, maravilhoso. E usar o dado a teu favor. Então, a capacidade analítica, ela ficou mais importante. Então, se você olhar o meu time de marketing hoje, você vai ter gente que eu falo, são storytellers, são pessoas que têm facilidade em contar história, têm um viés criativo, de inovação. Tem cara nerd, que a gente fala nerd, né? Que são caras super de data science, que gosta de dados, que está ali olhando algoritmo o tempo todo. Tem gente de tecnologia, né? Que veio de startup, que tem uma formação de programação. E aí eu tenho essa gente toda conversando
né, em times que a gente fala multidisciplinares, que a gente, né, hoje, diferente do passado, a gente trabalha em squad, as empresas trabalham em squad, que é basicamente juntar essas pessoas que são da área de tecnologia, da área de produtos, da área de marketing, da área de data, juntos para trabalhar em soluções ágeis para as empresas, né? Hoje está muito mais rico, muito mais interessante trabalhar hoje do que na minha época, entendeu? Hoje está muito mais inteligente. Legal. Então, assim, hoje no seu time de marketing tem pessoas, né, que são cientistas de dados, pessoas que olham para a tecnologia, tem ali os criativos. Então, assim, é um time multidisciplinar, um time plural, um time diverso e um time que está sentado ali em conjunto para resolver problema de cliente, propor novas soluções, gerar, né, valor para o cliente e trazer mais receita para a empresa. Basicamente, esse é o objetivo do time no final das contas. Exatamente. Um ponto importante, só que eu adicionaria, eu tenho uma diversidade de pessoas, de gêneros, né? Então, eu tenho um trans na equipe, eu acho que negros, jovens, pessoas dos vários diferentes poderes aquisitivos, porque eu acho que também existe uma beleza na pluralidade de gêneros, né? Que as empresas estão muito mais preocupadas do que tiveram no passado, que entendem um pouco o comportamento atual do jovem, né? Que não tem mais barreira, que não tem mais sexo feminino e masculino, que tem um outro olhar. E a gente, né? Sou de uma empresa mais tradicional, uma geração, eu tenho 51 anos, então eu sou de uma outra geração, né? Eu tenho um filho de 17, eu tenho uma filha de 15, que pensam completamente diferente. Então, o meu marketing, eu observo eles, né? O que eles fazem, como é que eles fazem interface com a tecnologia, como é que eles aceitam a diversidade. Então, para as empresas também é muito importante ter um time plural, falando em gêneros, não só em especialidades, como a gente falou de data, tecnologia. Então, isso completa bastante. Legal. Até porque o seu cliente ele é muito plural, né? Você atende Claro. Assim, o Brasil todo, América Latina, o mundo todo. E assim, no Brasil você tem regiões diferentes, pessoas diferentes. Claro. Então, assim, você está atendendo. Então, é importante ter isso dentro de casa. Agora, uma pergunta em cima disso. Eu imagino que essa pluralidade, né? Essa diferença, e muitas vezes a diferença ela aproxima, né? E acho que esse é o objetivo, né? De inclusão, diversidade, etc. Mas eu imagino que deve ser desafiador, né? Gerenciar ou liderar pessoas de diferentes backgrounds, experiências, culturas. Como é que é na prática gerenciar? Quais são os desafios quando a gente está falando, né, de times diferentes, pessoas diferentes, diversidade? Como é que tem sido isso? E na prática nem toda empresa pensa como vocês, né? Aqui talvez é o sonho de cada uma das pessoas ouvindo isso, puxa, eu quero trabalhar. Mas na prática, aí uma outra pergunta é, como é que eu, que não trabalho numa empresa como a Electrolux, e que não tenho esses incentivos, né, esse ambiente para co-criar, para estar junto, posso também não me sentir excluído ou começar também a construir uma cultura de inclusão, diversidade, de colaboração? Olha, não é simples, né? Porque nós estamos vivendo um choque cultural. Graças a Deus, né? Que bom que algumas empresas já estão abertas para isso e que outras estão indo no mesmo caminho. Ainda os problemas são inúmeros, né? Então, então tem gêneros, tal, que legal, ótimo, já tem um pensamento aberto, mas eu, por exemplo, quando entrei na Electrolux, eu sou a única mulher do board, por exemplo. Agora chegou, a gente tinha um vice-presidente de recursos humanos e uma mulher, então eu tenho uma companheira, né? Legal. Na minha de telecom, eu fui do board durante muito tempo, sendo a única mulher. Então, ainda se você olha os números de mulher, né, nas empresas, é ainda muito inferior em cargos de liderança. Então, um problema é muito mais embaixo do que falar de gêneros, classes sociais e tudo mais. O choque de gerações, independente do gênero e da classe social, também existe, né? Porque os jovens pensam, primeiro, na minha época, as carreiras eram muito maiores, né? A gente valorizava as pessoas que faziam uma história. Hoje, 3 anos numa empresa é o suficiente para contar uma história e ir para uma outra, que também é bom, né? Então, mudou isso. Então, não existe fórmula, tá? É um aprendizado contínuo. O que eu tenho sentido é que toda vez que a gente percebe que numa reunião a gente tem um time diverso, é sempre muito mais rico. E isso acaba retornando para as empresas, e isso acaba sendo valorizado. Então, eu acho que
esse pensamento está no board, nos conselhos, está começando a descer, das pessoas entenderem que se eles não se adaptarem ao mundo atual, se não refletirem o que está acontecendo, esse crash vai acontecer, as empresas já não vão mais falar com a nova geração, que é uma geração que liga para propósito, né? Se a empresa não é uma empresa que é socialmente responsável, se é uma empresa que realmente só pensa nos clientes de altíssimo valor e não é democrática, por exemplo, eu rejeito aquela marca, né? Então, hoje, essa é uma decisão do jovem, então é importante que as empresas pensem nisso. Então, não tem uma fórmula, é uma adaptação, mas é importante a gente ter abertura e ficar de olho nas empresas. Outro dia eu estava lendo que a Pepsi está fazendo uma coisa chamada blind test, né, que é entrevistando pessoas sem saber a faculdade que ela é formada. Né? Que é maravilhoso, porque por que o cara tem que sair da GV? É bom estudar na GV? É claro. Né? Quando a gente tem condições, eventualmente o jovem que estudou numa escola pública não vai ter condições nem de pagar, ganhar uma bolsa, nem de se passar na GV. Por que ele não consegue fazer, ser um jovem criativo ou trabalhar, ou ter essa formação mais de tecnologia ou de desenvolvedor? Então, eu acho isso maravilhoso. Nos Estados Unidos, se você vai numa entrevista e a pessoa te pergunta, que aqui no Brasil eles têm mania, né? Você tem filhos ou está pensando em engravidar? Essa pergunta deveria ser proibida, né? Porque não importa se você quer ter filho, não quer ter filho, a chance deveria ser a mesma, né? Então, se você é preto, se você é branco, se você é homossexual ou hétero, né? Ou homo, se você resolveu mudar de sexo, ou se você é da classe A, B, C ou Z, não importa, a tua competência que deveria te definir, né? Legal. Empresas estão mais abertas hoje para isso, mas está tudo 100%? Não, nós estamos com 10%, eu te diria, mesmo a Electrolux. Mas essa é uma discussão que a gente tem todos os dias, então já é ótimo, porque no passado a gente não falava nisso, então é uma esperança para um mundo melhor. Né? E eu acho que isso serve também como um direcionamento para quem está aqui pensando, puxa, mas né, uma Electrolux é muito longe da realidade que eu vivo, seja de diversidade, oportunidade. Pessoal, grandes executivos, grandes empresas estão discutindo esse tema. Então, é importante. Daqui a pouco se torna normal, né? Tudo no início tem uma rejeição, né? Quebrar paradigma, quebrar barreira, mas tem gente fazendo, né? E gente que é líder, né? E puxa esse tema. Então, a Cris é um exemplo disso. Então, não é porque você trabalha numa empresa que talvez não é inclusiva, não te dá oportunidades, que você fala assim, não, tá bom, vou sair agora, calma, né? É uma questão de construção. Talvez essa empresa, no longo prazo, não seja para ti, né? E você precisa olhar para outras empresas. Mas tudo é uma questão de construção. Em determinado momento, a hora certa vai chegar, a oportunidade certa ela vai chegar. Em cima do que você falou, Cris, que eu gostei bastante existe uma nova visão de carreira, né? Então, anteriormente, eu quero explorar um pouquinho mais sobre isso, era muito legal falar, não, vou ficar 20 anos naquela empresa, vou começar ali, vou né? O orgulho dos pais, e era muito tradicional isso acontecer. E hoje não, né? Hoje a gente vê uma geração, e eu me incluo nisso, olhando mais para propósito, olhando para autonomia, olhando para aprendizagem contínua, né? O que muda, né, do que você via de carreira lá atrás para a carreira hoje? Porque o conceito de carreira ele mudou, né? E tem gente ainda que julga, pô, mas você ficou 2 anos ali, 1 ano ali, é errado? Não? Como é que você enxerga, né? Essa nova visão de carreira de um jovem que está muito mais focado em propósito, experiência, somatória, né, de eventos que o aproximam do propósito? Olha, eu acho que, bom, as carreiras eles realmente estão mudando enormemente, né? Eu acho que eu tenho lido muitos artigos sobre essa nova geração e sobre a maneira com que as pessoas vão trabalhar amanhã, até porque eu me preocupo com os meus filhos, né, de 17 e de 15 anos. Eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que independe do tempo, mas do legado que você deixa. Então, dependendo da empresa, você tem capacidade... Eu, por exemplo, construí minha carreira, talvez o que eu mais valorizasse numa empresa era o antes e o depois. Né? Então, olha, a empresa é assim, eu vou trabalhar lá e vou ter a chance de virar assado, né? Então, antes e depois. Porque eu vou sair de lá, seja com 1 ano, 2, 3, e vou deixar um legado, vou deixar uma história que eu vou conseguir contar no meu currículo. Às vezes, dependendo da empresa onde você está, 1 ano ou 2 não é suficiente para você construir
uma carreira ou construir ou deixar um legado que fala, pô, era assim, virou assado, né? Não importa se você fez um projeto pequeno, médio ou grande, né? Que você tem uma história para contar. Outras pessoas privilegiam outras coisas, né? Por exemplo, Google e Facebook hoje no Brasil são empresas grandes, né, que empregam muita gente. Eu tenho, por exemplo, muitos funcionários hoje que trabalham no Google, que foram do Google e hoje trabalham na Electrolux. Então, hoje, se você trabalha no Google, é uma empresa que te dá muito treinamento, muita capacidade de conhecimento, muita questão de tecnologia, mas a chance de você fazer qualquer coisa no Google, ela é muito pequena. Aqui é uma empresa global gigante, onde no Brasil é uma grande área comercial voltada para venda, né, de ads, né, que é como eles vivem, né, venda de anúncio, mas óbvio que é uma venda consultiva, uma venda inteligente, então é uma opção, por exemplo, trabalhar numa empresa de tecnologia dessa, como uma formação de carreira, é uma outra maneira. A chance de você deixar um legado numa empresa dessa, ela é menor, mas de você aprender, ela é maior, né? Então, você tem que balancear isso. Mas, então, a minha decisão não foi essa, né? Eu tive até chance na minha carreira de ir para o Google, não fui, quando eu estava na Vivo, que eu achava que em telecom eu tinha mais chance de contar uma história, né? Então, a história da marca da Vivo, quando eu cheguei com o meu time, era um, virou outro, né? E eu conseguia medir isso no valor da marca, na interação do consumidor e tudo mais. Então, para mim, eu privilegiava isso do que o aprendizado. O outro ponto que eu acho que está sendo muito valorizado, que na minha época não tinha, era que, para se dar bem na minha época, você precisava trabalhar muito, entendeu? Então, hoje em dia, acho que já tem uma valorização da qualidade de vida muito maior do que na minha época, né? Então, eu fui de uma geração que pensava muito em fazer dinheiro, e hoje em dia eu já não vejo mais a preocupação do jovem tanto no dinheiro, o que é legal, é uma mudança, né? Então, o cara quer trabalhar part-time, quer trabalhar da casa dele, quer trabalhar em projetos, quer mudar de empresa, não querem ser uma executiva porque, pô, eu ganho bem, eu sou uma executiva que fiz a minha carreira, mas tem um peso nisso, né? É duro, né? Não tem lanche de graça, a gente fala, né? Então, e é melhor ou pior? Não é nem melhor nem pior, mas foi a opção que eu fiz. Então, tem realmente muitas oportunidades menores, né, de você fazer projetos interessantes, de inteligência, ganhando menos e trabalhando menos. Então, também é uma maneira de você fazer, e valorizando o propósito. Pô, eu quero trabalhar no terceiro setor, eu quero trabalhar numa empresa que vai transformar alguma coisa, né? No Brasil, por exemplo, que é um país tão carente, né, de várias coisas, por exemplo. Então, isso é uma outra questão que também é importante. Legal. Então, não tem certo e errado, não tem padrão, tem aquilo que você quer. O que se encaixa, né, contigo. E eu gostei de, assim, para mim, o principal insight que você deixou aqui é que, pessoal, não tem certo e errado, né? É o que importa para você. Então, assim, eu vou contar para mim, né? Então, assim, eu trabalhei Salesforce, Zendesk, estou na Zoom hoje num desafio super legal. E em cada um desses momentos, né, eu tenho alguns critérios para tomar uma decisão de fazer movimentos ou não. Eu olho para a autonomia que eu vou ter, o quanto eu vou aprender, eu olho para, né, o reconhecimento financeiro que eu vou ter. Então, sempre eu olho para isso, a autonomia, o quanto eu vou aprender e se faz sentido financeiramente. Eu já tomei decisões de carreira de ir para um movimento que eu aprenderia mais e ganharia menos, mas que naquele momento aprender mais era mais importante. Quando depois ter autonomia ou ter o meu propósito, né, alcançado, era mais importante. Quando em algum momento grana fazia mais sentido. Então você tem que entender e se conhecer, pessoal, para tomar a sua decisão de carreira, a sua jornada. Se a gente olha para a carreira da Cris, pô, Claro, Vivo, né, Electrolux, outras empresas, note, todas as empresas foram passageiras. O que permaneceu foi a Cris, né, a carreira dela. É executiva, Cris, mãe, esposa, qualquer coisa do tipo, mas ela estava ali. Então, é a sua carreira. Não importa se você está num momento desafiador ou não, se você está feliz ou não. Claro que é importante estar feliz, mas tudo isso, né, a carreira, ela é cíclica, né? Os momentos, né, as oportunidades, elas são cíclicas. Mas você, como pessoa, indivíduo e profissional, é imutável. Você permanece. Então, é importante olhar nisso. E aí, uma outra coisa que você trouxe, Cris, que eu queria só destacar, que é um super insight,
que é olhar para o antes e depois. O que acontece é que a gente muitas vezes abraça oportunidades sem uma visão clara, sem um propósito claro, sem objetivos claros. E quando a gente não tem essa visão de o que é hoje, como é que eu vou deixar depois, ou olhar para esse legado que você trouxe, muitas vezes a gente vai perder tempo em atividades e tarefas que não te aproximam do seu resultado. Então, pessoal, isso para mim foi a coisa talvez mais legal dessa última dessa última discussão que ela trouxe. Olha para o antes e depois, isso faz toda a diferença, isso aqui mostra ambição, foco em resultado, né? Foco em entregar aquilo, né, que vai te aproximar daquilo que é mais importante. Então, adorei isso, adorei porque muitas vezes a gente está perdendo tempo em atividades que não nos aproximam, né, dos nossos resultados. Então, só queria colocar isso como adicional aqui. Não sei se você quer acrescentar ou não, senão eu vou fazer mais uma pergunta. Acho que antes da tua pergunta, deixa eu até colocar uma coisa que eu acho que é uma dica importante. Acho que a grana, todo mundo gosta de grana, né? Quem fala que não é mentira. Gosta de trabalhar menos, gosta de grana. Então, é mentira dizer que não. Mas eu acho que hoje você ganha 10, amanhã você ganha 20, a gente se adapta muito rápido no aumento salarial, vamos dizer, né? Isso é muito rápido, é incrível, né? E aí aquilo passa a ter menos valor para você. Quando a gente está num lugar que a gente tem capacidade de fazer coisas, né? Isso é muito bom. É muita grana. Claro, você pode juntar as duas coisas, né? Mas quando você faz pesquisa de satisfação, a grana é um bom composto, né? Ele está na composição, tá. Mas quando as pessoas fazem, elas se sentem parte e têm a capacidade de fazer, de executar, falam, pô, olha isso aí, fui eu que fiz, puta, isso é melhor que dinheiro. Que entra naquele conceito, naquele ponto que eu trouxe de autonomia. Muitas vezes, em cima da sua história, Cris, é olhar para uma oportunidade que vai te dar autonomia. Você não precisa trabalhar numa Electrolux de primeira. Você pode trabalhar numa empresa menor, né, que talvez você não tenha tanto, mas que você vai ter autonomia. E essa autonomia, essa soma de experiências vai te trazer uma casca grossa muito mais rapidamente do que trabalhando, por exemplo, num Google no início, onde você tem muito treinamento, mas talvez você não tenha tanta autonomia em determinadas situações. A gente usou, né, o exemplo do Google, mas em outras empresas maiores. Então, olhar para experiências que vão te trazer oportunidades de executar, de liderar, de errar e aprender, são super importantes também, né? Porque isso vai te trazer uma capacidade de olhar para o futuro e falar, vou fazer esse movimento agora, né? Posso ganhar mais agora. Mas essa somatória, no final das contas, né, sendo minimamente remunerado, é o que importa para você desenvolver o profissional que você é e vai ser no futuro, né? Então, acho que isso é um insight importante que você trouxe. Eu tenho uma pergunta, que a gente olha para a sua carreira, você passou por CRM, né, Customer Experience ou Customer Service, atendimento ao cliente, né? Então, tem várias nomenclaturas. Hoje você está em marketing. Eu tenho uma pergunta que é, né, você foi fazendo movimentos importantes e com certeza hoje você é uma profissional muito mais qualificada por essas experiências, né? Hoje você não é uma profissional só de marketing. Você teve passagem por CRM, que influencia marketing. Você teve passagem por atendimento e experiência do cliente, que impacta e influencia, né, fortemente o marketing. O quanto essa busca, né, por conhecimentos diversos é importante hoje. E a minha pergunta também vai em cima do que o mercado pede. Às vezes fala sobre generalista, especialista. Como é que você enxerga? Primeiro, como é que você enxerga, né, generalista versus especialista, e o quanto a sua soma de experiências em áreas diferentes tem sido importante para quem você é hoje? Olha, eu acho que é bem importante você passar por outras áreas. Tem uma coisa assim, eu tenho paixão por marketing, né? Então eu falo, pô, o que você quer? Quando eu estou nessa área, né? Eu gosto tanto da atividade, então a paixão é uma coisa que também influencia bastante na carreira e te ajuda a chegar onde você quer. Então é um ponto importante. Mas, por exemplo, eu adoraria ter uma experiência em vendas, por exemplo, para complementar. Está aqui. Desculpa, achei que tinha caído, eu estava prestando atenção, desculpa. Então, eu queria ter uma experiência em vendas, por exemplo, que eu acho que poderia completar minha carreira, uma outra visão, né? Então,
na medida do possível, quando você consegue construir, passando por áreas, né, core, né, customer service, a área comercial, eventualmente até tecnologia, tem algumas empresas que estão juntando, o CMO também cuida de tecnologia, tá junto com o marketing. Então, realmente a gente vive num mundo muito mais interligado, hoje muito mais multidisciplinar. Então, quanto mais você puder ter experiências em áreas diferentes, acho melhor para a tua carreira. Então, acho esse um ponto bem importante. Bem importante na construção e na sua formação. Então, às vezes, até sem, não quero estar em vendas, ou não quero estar em tecnologia, não quero estar em RH, por que não, né? Eu acho que você ter ângulos diferentes do negócio, acho que pode ajudar bastante na tua carreira futura. Legal, show de bola. Então, é uma somatória de experiências que vão te formando. Então, muitas vezes, eu ouvi de uma diretora de RH, vice-presidente de RH de uma empresa grande, referência, que ela disse que talvez você tenha que elencar uma competência para você ser especialista. O resto você tem que ser generalista, né? Que aí passa por tudo isso que você colocou. Porque em algum momento, né, você pode fazer algo muito bem, como ninguém, mas você tem outros conhecimentos diversos que hoje num mundo tão diverso, né, como a gente vive, é importante para uma tomada de decisão, para insights, né, para colaboração, engajamento e vários outros temas super importantes. Ô, Cris, eu tenho uma pergunta, né? Agora, olhando, a gente falou de habilidades de uma pessoa, né, para trabalhar no marketing, né, desenvolvimento, né? Você falou sobre, vai estudar desenvolvimento. Se tiver uma competência, vai ser um developer, né? Vai aprender sobre isso. Você falou de ciência de dados, falou sobre várias outras coisas, habilidades como criatividade. O que né, olhando para o futuro, para quem está aqui com a gente, quais são as habilidades hoje, né, que você entende serem importantes não para exercer uma área específica, mas para ser um profissional de sucesso? Tem alguma competência hoje que você destaca, né, ou competências que você destacaria como as competências do profissional do futuro? Olha, hoje eu acho que as empresas estão muito mais valorizando soft skill do que hard skill, né? Então, hard skill é a parte técnica, né? Conheço marketing, conheço mídia, conheço programação, acho importante, mas os soft skills acabam sendo muito valorizados, né? Quais são eles que eu acho que talvez hoje os dois, o mundo que a gente está vivendo, os dois mais importantes? Resiliência, né? É a tua capacidade de aguentar o tranco. Acho que a gente está vivendo um mundo, né, passando por uma fase bastante difícil, as empresas elas são muito duras, elas cobram muito, então a tua capacidade de resiliência, né, você desenvolver isso é muito importante. E o segundo é a flexibilidade, né, é a adaptação, adaptabilidade. Para mim, esses são os soft skills, né, a parte comportamental, que deveriam ser mais, é o que eu valorizo nas pessoas que eu contrato, né? Então, as entrevistas são completamente diferentes do passado. Antes, as entrevistas eram técnicas, né? Você queria saber o bits and bytes da pessoa. Hoje, você quer saber o que ela pensa, onde ela quer chegar. Né? Eu acho que tem uma abertura muito maior. Óbvio, o currículo vai mostrar, o cara sabe isso, sabe aquilo, na parte técnica é importante, mas a tua interessância quanto ser humano também pesa bastante, entendeu? Legal. Então, isso é bem importante. O quanto você está conectado também com o mundo. Legal. Então, você falou de soft skills e a gente acredita, né? O Vamos Subir como projeto foca em habilidades comportamentais para você acelerar a carreira. E se a gente parar para pensar, desenvolver as habilidades humanas que já estão aqui dentro da gente, muitas vezes não desenvolvidas, é muito mais barato do que desenvolver uma hard skill numa formação tradicional ou num curso específico. Então, né, as soft skills, human skills, né, as habilidades humanas, elas são muito importantes, até porque, pessoal, se a gente olha, né, para relatórios, né, do Fórum Econômico Mundial das principais competências do profissional do futuro, se eu não me engano, de 10, né, 8 ou 7 são competências humanas, né? Inclusive, Cris, até vou compartilhar com o pessoal, você falou de resiliência e adaptabilidade. No Vamos Subir, lá no nosso site, eu mandei aqui, a gente tem um programa chamado Top Habilidades, que a gente elencou quais são as top 10 habilidades comportamentais, né, do profissional do futuro, ou as top habilidades comportamentais que eu e você, né, nós, devemos desenvolver. Eu vou citar elas, e aí o pessoal pode ler depois, que é, em uma só, né, propósito, visão e valores, ter propósito, ter visão, ter valores bem definidos,
ter, né, o mindset de crescimento, de constantemente estar aprendendo, evoluindo, querer aprender, resiliência, que é o que você falou, inteligência emocional, adaptabilidade, que é o que você falou, empatia, liderança, negociação, criatividade e uma outra que a gente fala muito no projeto, que é o que você está fazendo aqui com a gente, que é o give back, que é retribuir para a sociedade, para a comunidade, que para a gente também é uma competência super importante. E eu queria até, em cima disso, né, te perguntar, né, como é que você entende hoje, né? Você está aqui com a gente, pô, você é uma baita executiva, né? Pessoal, para te trazer em eventos, palestra, né? Não deve ser barato. E você está aqui, pô, doando seu tempo, seus conhecimentos, suas experiências. Como é que se enxerga também esse conceito de give back, retribuir para a sociedade, uma cultura de doação? E por que, né, você está gastando esse seu tempo aqui com a gente para, de alguma forma, fazer isso? Olha, eu acho que até a pandemia que a gente está vivendo, tomara que a sociedade saia um pouquinho melhor disso, porque a gente estava vivendo num mundo um pouco egoísta e as pessoas até com a pandemia acabaram, pô, a situação era tão grave, né, em todo mundo, que eu acho que o mundo virou um pouco mais generoso, né? Como é que eu posso olhar o próximo melhor, né? Na minha carreira, talvez desde sempre, eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito, então eu sempre tive na cabeça como é que eu poderia ajudar o próximo. Por isso, quando você me ligou, eu falei, claro, eu faço com prazer. E toda vez que alguém me pede, que está estudando, Cris, eu posso falar com você? Ou muita gente me pede, eu falo que eu faço um trabalho de headhunter. Quando, eu estou com uma vaga em tal lugar, eu sou de alguns grupos, então, você me ajuda? É claro, porque eu acho que a vida da gente, ela é feita e isso é uma coisa da minha carreira, talvez o que eu mais tenha construído, Flávio, foi relacionamentos. Das pessoas que trabalharam comigo, dos fornecedores, das pessoas que passaram pela minha vida que vão ficar. Então, sempre que eu posso retribuir isso de alguma forma, né, porque as pessoas também me ajudaram, eu faço. Então, por isso que eu estou aqui hoje, por isso que toda vez que na minha agenda, sempre uma vez por semana, tem alguma coisa de alguém que está me pedindo alguma coisa. Por que não, né? A vida ela é tão curta, então se a gente pode retribuir um pouco para a sociedade, por que não fazer? E esse pensamento de generosidade deveria estar, além de nas empresas, né? Deveria estar em todos nós. Eu tive o off-site, que é a minha reunião de planejamento com o presidente da Electrolux e tal, e foi um cara falar sobre um indiano, que ele é palestrante, ele tem até livros escritos sobre as marcas generosas, né? O quanto hoje se valoriza isso, a generosidade como uma coisa importante, né? A troca como uma coisa importante. Então, não é só bom para as pessoas, mas é bom para as marcas também. Legal, super legal, Cris. Obrigado por compartilhar. Já sabia disso, acho que foi importante para as pessoas ouvirem, porque eu acho que essa é uma característica que se todo mundo aqui, a gente tem quase 800 pessoas conectadas aqui conosco, se todo mundo sair daqui falando, puxa vida, como é que eu retribuo para a sociedade o que eu aprendi com a Cris? Isso se torna, né, um ciclo vicioso, só que um ciclo vicioso do bem, onde as pessoas se ajudam, se apoiam, né, se suportam. Então, é super importante isso, pessoal. E eu vou falar por mim, né? De alguma forma, tá fazendo isso aqui, junto com o time do Vamos Subir, que tem esse propósito, abre portas, abre portas. E se não abrir, tudo bem. No final das contas, você está deixando um legado positivo para a sociedade e comunidade. Lembrando, a Cris comentou, carreira não é só grana, carreira é propósito, carreira é entrega, carreira é, de alguma forma, deixar um legado, é o antes e o depois. Né? Se todo mundo aqui entrou de um jeito e saiu um pouquinho melhor, excelente. Esse é o propósito, né? Esse é o objetivo. Ô, Cris, eu tenho última pergunta que a gente já vai, mas vamos fazer o seguinte, a gente sempre tira uma foto aqui, né? Esse é o momento de sorrir. A gente tira uma foto, eu vou fazer um post para depois o pessoal deixar seus insights. Então, a gente vai... A hora que você falar, eu tiro. Pode? Tá. Pode tirar. Então vai. Show! Daqui a pouco a gente faz o post. Pessoal, também vão lá no Instagram do Vamos Subir, compartilhe seus stories, marca o Vamos Subir, a gente vai estar repostando para que outras pessoas também aprendam um pouquinho do que a gente está aprendendo. E aí, Cris, uma pergunta, eu não sei se você fala muito sobre isso, mas eu sei que você tem, né, 2 filhos, né, você comentou aqui para a gente, e você comentou, né, de forma direta ou indireta, que existe muito sacrifício para construir uma carreira, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui, eu queria que você falasse, tem muita gente que fala, puxa, não dá para construir uma carreira executiva e ser mãe ao mesmo tempo, né?
e tem muita gente que abre mão, talvez, de uma, né, maternidade, né, porque prefere seguir uma carreira. É possível, não é possível? E alguma coisa, talvez depois, você comentando sobre essa experiência, o que talvez você teve que abrir mão, né? Qual foi um sacrifício que você teve que fazer para construir a sua carreira da forma que você construiu, sendo mãe, sendo executiva e deixando o seu impacto e legado? Legal. Bom, primeiro é super possível, mas às vezes tenho amigas que perguntam, Cris, como é que você faz para dar conta de tudo? Eu falo, bom, mas eu não dou conta de tudo, eu deixo de fazer uma opção de coisas, né? A carreira, desde sempre, mesmo tendo filhos, foi uma prioridade na minha vida. Eu não sei nem se é certo ou se é errado, mas era uma coisa que, para mim, o trabalho era... Quando eu era pequena, eu não brincava de casinha, eu brincava de escritório. Né? Então, eu gosto de trabalhar. Então, isso também ajuda. Mas eu também nunca pensei em passar pela vida sem ter filhos, porque eu acho que os filhos acabam levando, né, a gente para um outro universo. Então, eu tenho com meu marido uma coisa, a gente divide bastante as atividades, eu acho que hoje ele até cuida mais das crianças do que eu cuido, porque eu viajo bastante, com exceção desse período aí da pandemia, porque a empresa é sueca, eu cuido dos países da América Latina, mas eu acho que eu não consigo te dizer o que eu abri mão, né? Porque eu faço ginástica todo dia, desde sempre, é uma coisa que eu acho importante, porque me ajuda, né? Eu acho que o corpo são, mente sã. Eu sou uma mãe presente dentro do possível, né? Eu saio, eu tenho amigos, quer dizer, eu tenho uma vida normal, né? Mas eu me dedico bastante, né? Agora eu vou sair daqui, eu ainda tenho que responder e-mail, eu trabalho até tarde, muitas vezes eu saio, faço as coisas. Quantas vezes eu já não saí e o celular te ajuda, e fui em reunião de filho, com o celular na mão, com uma reunião, mas aquilo não era um transtorno para mim, porque fazia parte da minha vida. E muitas vezes eu falo, não, agora eu vou desligar e dane-se, porque também de vez em quando a gente tem esses momentos. Mas eu acho que é possível, é uma questão de prioridade, Flávio. Você tem que escolher também o que você quer. E ter uma vida mais equilibrada, no sentido de eu quero trabalhar menos, também não é errado. Né? É simplesmente uma opção que você fez. Também não dá para querer tudo. Eu quero ser um vice-presidente, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero trabalhar 2 horas por dia. Não é. Não rola, entendeu? Muito difícil, entendeu? Então, é questão de você saber o que você quer, né? Isso também é importante. Legal, né? Legal. Que aula, Paula. Aprendemos muito. Vamos lá, vamos partir para as perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui. Então, a primeira pergunta é do Iago. Deixa eu só ler aqui. Legal, acho que você já respondeu, mas acho que vale a pena reforçar. O Iago Andrade, obrigado pela pergunta, Iago. Perguntou o seguinte: empresa grande, estruturada ou pequena iniciando? Onde a melhor oportunidade de crescimento? Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena lembrar. Eu gosto mais de empresa menor. Hoje eu estou numa grande, mas eu acho que a chance, eu tive essa sorte no começo da carreira, de você numa empresa menor aprender mais, ver um pouco de tudo, ter uma visão mais holística, melhor. Claro, né, tem gente que sonha com grandes empresas, é legal também. Hoje, se eu fosse começar a minha carreira, eu iria para uma startup, sem dúvida, pequena, aprender tudo. Então, eu acho que se você tem essa chance, é o que eu faria hoje. Legal. E até um ponto, né? Quando a gente pega uma startup ou uma empresa menor, a possibilidade de aprendizagem, de responsabilidades é muito maior. Você acaba fazendo tudo, porque tem menos recurso, né? E isso pode ser uma habilidade desenvolvida muito importante. Tem uma outra pergunta. Tem uma pergunta do Gustavo Lanfranchi. Boa. Gustavo, ele diz o seguinte: como fazer para conseguir entrar no mercado de trabalho brasileiro tendo 17 anos e sem nenhuma experiência de carreira? Então, assim, começar do zero, como é que a gente faz? Né? Tem alguma dica específica, né, para isso? Olha, precisa pensar um pouquinho, mas eu acho que primeiro precisa saber o que ele quer, que tipo de experiência ele quer. Eu acho que tem algumas empresas que têm programas para jovem aprendiz ou para estagiários, que não necessariamente estão buscando uma pessoa com experiência A ou B, mas estão buscando experiência, gente que está com vontade de fazer, sabe? Fazer diferente. Então, eu acho que, primeiro, saber o que quer e ir atrás, né? Porque o não a gente já tem. Então, às vezes tem uma certa acomodação.
você me falou uma coisa que também quero dar uma dica. Você estava falando sobre essa questão de retribuição, de se conectar e que essas oportunidades acabam alavancando a nossa carreira. Tem uma expressão em inglês que chama serendipity, que basicamente diz que as coisas acontecem quando você está exposto no seu dia a dia, né? Quando você se permite. Então, você ir atrás, você se relacionar. Pois, eu tenho 17 anos, eu tenho experiência nenhuma, mas eu tenho muita vontade de fazer a diferença numa empresa. Vou tentar dar diversas portas através do meu próprio network, das pessoas que eu conheço, ou dos programas de jovem aprendiz que algumas empresas têm. Por exemplo, a Electrolux tem, cada área tem um jovem aprendiz. Eu tenho uma no marketing, que hoje ela já até foi promovida para analista, mas ela estava na escola ainda, agora ela já está fazendo faculdade, mas ela entrou como jovem aprendiz. Então, tem algumas empresas que têm. Então, o não a gente já tem que ir atrás. Excelente. Cris, excelente. Tem uma pergunta do João Vitor Lopes, da Freitas. Obrigado pela pergunta. Super legal. Cris, se você pudesse voltar no tempo, quando estava na fase jovem adulto, quais lições a Cris atual ensinaria para a Cris jovem? Gostei da pergunta. Outro dia eu falei até para minha equipe, se eu tivesse nascido nessa geração, eu acho que eu entraria nesse universo das startups, da tecnologia, da capacidade de fazer a diferença em tantas empresas. A gente tem na Electrolux uma coisa chamada Startup Day, né? Que a gente tem algumas empresas que são incubadoras que trazem jovens que têm uma ideia e prototipam essa ideia e vendem essa ideia. Então, eu acho que hoje o mundo tem muito mais oportunidade para os jovens do que na minha carreira, que você começava by the book, devagarzinho. Então, hoje eu acho que o universo é muito mais aberto, então talvez a Cris jovem seria muito mais aberta para isso, talvez não entrasse numa grande empresa e começaria do zero. Boa, boa. Tem uma pergunta mais técnica que eu acho que é legal do James, que ele pergunta qual que é a maior diferença entre o consumidor brasileiro e o restante da América Latina. E existe algo que é feito lá fora que as empresas aqui ainda não praticam tanto? Não, olha, o Brasil, perto da América Latina, com exceção do México, que o México está mais voltado para os Estados Unidos, ele está muito avançado, tá? O Brasil é um país único pela dimensão, né? Porque onde tem 212 milhões de pessoas, a capacidade de conexão é gigante, o consumidor muito engajado, né? A gente tem o brasileiro, quando você faz qualquer pesquisa de rede social, é aquele que mais posta, que mais conversa, que mais engaja. Então, acho que o Brasil, até também a capacidade criativa é enorme. Então, eu acho que o Brasil tem muito mais a ceder experiência para os outros países da América Latina do que os outros países. Mas, se eu comparo com a Suécia, por exemplo, que é onde a minha empresa é a Suécia, né? É sueca, lá, por exemplo, o número de startups per capita, né, por pessoas, é o maior do mundo, né? Então, lá tem uma coisa da inovação muito latente, né? Um país menor, mais controlado, muito tecnológico, né? Você pode chegar, por exemplo, em Estocolmo, sem dinheiro nenhum, tudo é automatizado. Então, isso, né, os produtos também são todos conectados, então eles estão bem na frente da gente para isso. Mas a América Latina não, o Brasil está bem na frente. Legal. Cris, última pergunta, até para respeitar seu tempo. Tem uma pergunta super legal do Marcos Lima, que ele falou o seguinte, e essa é uma competência importante, né? Falar em público, show que você deu aqui para a gente. Tenho dificuldade com comunicação, né? Falar, comunicar, apresentar, mas tenho muita vontade de desenvolver isso. Admiro muito quem consegue falar bem em público. Como foi o desenvolvimento de vocês nesse sentido? Deixo para você, obviamente. Puxa, eu já gosto muito de falar, já gostava desde que eu estava na escola. Tem alguns cursos para isso, né? Que eu acho que hoje, inclusive gratuitos na internet, eu acho que é muito, muito importante o speech, né? A gente ter isso pronto em na vida da gente, né? Em tudo que a gente faz. Mas tem uma dica que eu acho que eu vou dar que é importante. Quando a gente fala alguma coisa, desde convencer uma menina a sair com você até uma entrevista de emprego, é a gente começar pela manchete, né? Às vezes a gente vai contar uma história, né? Em vez de a gente contar,
fulano vai casar com não sei quem, por exemplo, né? Vou dar uma história só para ilustrar. Você começa, fulano conheceu a fulana, saíram, namorar, para depois contar que eles vão casar. Começa pelo final, que já é já gerou um impacto, ó. Né? O César vai casar com a Cláudia. Pá! Aí você começa a contar a história deles. Então, isso já ajuda. Agora, essa técnica é prática, né? Não tem jeito. Acho que tem muitos cursos hoje à disposição, treino, né? Você poder falar, se grava, se olha, respira antes de você falar, né? Acho que tem uma técnica da apresentação que quando você chega, quando você olha a audiência, você parar, ficar em silêncio um pouco, fazer uma brincadeira, porque aí você já se conecta. Eu faço isso direto, toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu chego no palco, eu já faço uma brincadeira, porque as pessoas já riem, aí você já sente que a pessoa está conectada a você, né? Então, eu tento, de alguma forma, né, falar o nome da pessoa, se conectar, fazer uma brincadeira, e isso já quebrou o gelo para um approach melhor. Mas a dica é treino, né? Não tem jeito, mas é um skill importante. Legal. Em qualquer fase da vida. E é difícil você ver um executivo hoje, né, sem essa habilidade, né? Então é super importante. Se eu puder adicionar só duas coisas, uma em cima do que você falou é prática, né? Acho que tem que ter muita prática. Então, é o que você falou, se grava, ouve, fala no espelho. E uma outra coisa, olhe para pessoas que falam bem, que você admira, né? Vê vídeo. Eu adoro o Barack Obama falando, para mim é um dos maiores. Sim, maravilhoso. Do mundo todo, olhar para ele, tentar de alguma forma incorporar alguma coisa, né? Então, eu acho que são duas coisas, ter boas referências, olhar para as pessoas que falam bem, e por que eles falam bem, né? Como eles falam, como eles apresentam, e praticar, né? Eu acho que isso vai levar, a prática leva à perfeição, né? Então, é praticar, né, incansavelmente até falar assim, estou dominando, estou confortável. E o domínio tira a insegurança, então é super importante olhar para isso. Quanto mais genuíno for, né, mais do coração, também mais fácil. Perfeito. Cris, respeitando o seu tempo, muito obrigado. Que aula, que aula. Olha, acho que quem está faltando na escola, na faculdade hoje, não tem problema. Valeu demais, né? Valeu demais. Então, assim, eu queria, em nome do Vamos Subir e de todo mundo que está aqui, te agradecer muito, muito mesmo. Foi uma super aula, além da super executiva que você é, mãe, enfim, tudo que você faz. Eu acho que você é um ser humano que traz, né, tudo que você acredita, né, tenta de alguma forma ensinar tudo aquilo que você aprendeu e conquistou, e no final das contas é o legado, né? Se a gente parte dessa vida e cada um acredita numa coisa, a gente olha para trás e fala, puxa vida, eu tenho certeza, eu vou lembrar desse papo, né? E as pessoas com certeza que estão aqui também. Eu vou ativar agora o chat, pessoal. Agora vocês podem se despedir da Cris, vocês podem falar o que vocês acharam, só para ela poder sair. E aí eu vou continuar 2 minutinhos com o pessoal, só para dar alguns lembretes. Olha só, não vai dar nem para ler. Que legal, obrigada, viu, Flávia, do convite, adorei. Pena que a gente não consegue ver as pessoas. Mas a gente, olha, tem muita coisa acontecendo e vão ter outros eventos, eu vou fazer questão de te convidar, né? Eu sei que sua agenda é super apertada, mas acho que a gente vai poder, enfim, trazer bastante coisa. Então, assim, Cris, super obrigado, fica à vontade para sair nesse momento, né? Não te expulsando, obviamente, é só para eu não te segurar, porque eu vou dar alguns anúncios aqui, alguns lembretes, mas super obrigado novamente. Não tenho dúvida que a gente sai melhor do que a gente entrou, e obrigado por tudo que você nos ensinou. Imagine, Fábio, beijo para você, a gente se fala à disposição. Um abraço. Tá bom? Gente, até mais. Até. Maravilha. Pessoal, que aula, hein? Acho que aprendemos muito. Eu queria, na verdade, combinar com vocês o seguinte, eu estou mandando novamente o post do LinkedIn. Cris não conseguiu ler tudo, ela está marcada lá nesse post. Então, vai lá nesse post, deixa seu feedback. Se não teve uma resposta para a sua pergunta, vai lá e deixa lá. Mas, importante, deixa seu feedback. Ela vai ver isso e, com certeza, vai absorver e vai ser uma oportunidade de se conectar. Então, só para recapitular, agora, após bate-papo, vocês vão receber no e-mail, tá bom? O link para o pedido de formulário, né, de emissão de certificado, tá bom? E isso deve acontecer até às 11h59. Uma outra coisa, nosso próximo evento é semana que vem, com o presidente da EF Education First, que é uma das maiores instituições de ensino de idiomas do mundo.
e é um cara, pô, negro, um cara que construiu uma história super legal e ocupa uma cadeira super importante, e ele vai trazer sobre desafios como combustível de sucesso. Então, se você gostou hoje, eu não tenho dúvida que você vai gostar desse próximo bate-papo, tá bom? Foi ótimo estar com vocês aqui, pessoal. Obrigado e deixa o seu feedback, tá bom? Lá no LinkedIn, para a gente saber o que a gente pode melhorar para as próximas. Obrigado pelo tempo de todos vocês, pessoal. Um grande abraço.